A paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um que está vendo esse vídeo. Não passe esse vídeo, porque eu tenho uma palavra de Deus para você, que através desta palavra a tua vida pode mudar. Bendito é o nome de Jesus. Eu não vim falar de religião, não vim fazer publicidade de denominação, não vim falar de homem, não vim falar de mim. Não estou aqui para aparecer, não estou também atrás de seguidores, porque Deus não me chamou para isso, mas Ele me levantou para eu falar da sua grandeza, das suas maravilhas, porque Ele assim fez comigo. Eu não sou pago para falar da grandeza desse Deus, pois o que Ele tem feito por mim, jamais poderei pagar, pois é grande aquilo que Ele fez comigo. Glória! Alguém improvável, que olhava não dava esperança, e hoje estou aqui para a glória desse Deus. Não foi a religião, bendito é o nome do Senhor, mas foi o Senhor que foi ao meu encontro. Ele que usou de misericórdia, estendeu as suas mãos para mim. Pois quantas vezes eu precisei de auxílio, de ajuda, de socorro, e eu era como aquele homem que Jesus falou da parábola do bom samaritano. Aquele homem que descia de Jerusalém no meio do caminho. Ele foi assaltado, espancado e deixaram ele quase morto. A minha situação era mais ou menos parecida. Quando ali passou um sacerdote, glória, e ele passou de longe e nada fez. O homem que poderia fazer alguma coisa, pois era um religioso. O homem de Deus, entre aspas. Depois também passou um levita e nada fez por aquele homem que estava naquela situação. Mas passou um samaritano. E ele se compadeceu daquele homem. E ele cuidou daquelas feridas. Glória ao nome de Jesus, levou ele para uma estalagem, para um lugar para que alguém cuidasse dele, e ele pagou por isso. Quem é que faz um negócio desse hoje em dia? São poucos aqueles que usam de misericórdia para com o próximo. Isso é uma lei de Deus, é determinação do céu, do próprio Criador. Está nos mandamentos do Senhor, um dos principais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bendito é o nome de Jesus. É desse Deus. Jesus, Ele é o bom samaritano. Glória! Ele te conhece, pois foi Ele que te formou no ventre da tua mãe. Ele sabe a tua necessidade, a aflição que você está passando. Glória, mas Ele está esperando de você que você creia nele, dê ouvido à sua palavra, que se refugie nele. Quantos que estão batendo em outras portas, em busca de solução, glória, em portas que não agradam ao Senhor, glória ao nome de Jesus. Mas eu busquei ao Altíssimo, e Ele se compadeceu de mim, Ele me libertou. Glória, Ele transformou a minha vida verdadeiramente, Ele me fez um novo homem. Alguém pode até olhar e pensar que eu sou mesmo. Bendito é o nome de Jesus, mas eu não sou. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais possesso, oprimido. Glória ao nome de Jesus, eu sou liberto pelo poder de Jesus. Sua palavra diz lá em João, capítulo 3, e o versículo 32, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória, você precisa conhecer a verdade. E a verdade é Jesus. Ele mesmo testificou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Ele disse, Ele é o caminho. Glória a
propiciação, sacrifício oferecido ao Altíssimo, para que a ira de Deus se afastasse de mim e de você. Ele pagou o preço que ninguém poderia pagar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória, teus caminhos podem ser tortuosos, teus pecados podem ser preto como escarlate, ou vermelho como carmesim. O sangue de Jesus é poderoso para te purificar e te justificar, se você buscar a Ele. E tem que ser de todo o coração, porque Jesus ele não entra se for pela metade. Se você fizer uma aliança com Deus, com Jesus Cristo, de todo o teu coração, não estou falando de religião não, porque você pode frequentar qualquer religião, pois são tantas, glória, e permanecer da mesma maneira. Mas se tu quebrantar o teu coração, aonde tu estiver, e falar com o Altíssimo, falar com Cristo, e pedir misericórdia a Ele, e pedir perdão, de toda sinceridade, fizer uma aliança e servir a Ele, obedecer a Ele, segundo as Escrituras, glória, não segundo a costume, glória, a tradição. Bendito é o nome de Jesus, porque estão querendo botar a tradição acima da palavra. Esse negócio não é de Deus, saia daí. Mas examinai as Escrituras. O próprio Cristo ele falou, examinar as Escrituras, porque convém ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Bendito é o nome de Jesus. Então, ouça a palavra, inclina o teu coração para o Senhor. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, onde podemos nos refugiar. Em meio a tanta aflição, tantos problemas, não sei a vida de ninguém. Eu sei que não está fácil. A vida aqui na terra não está fácil. Nem para o pobre, nem para o rico. Porque o pobre tem suas aflições, mas o rico também tem. Onde a guerra entre eles, o ódio, a inveja. E muitas vezes um pobre é muito mais feliz do que o rico. Glória ao nome de Jesus, principalmente aquele que serve a Deus, que serve a Jesus. Porque Jesus ele é o príncipe da paz. Ele alegra a nossa alma. Ele nos consola. Ele nos anima. Ele nos fortalece. Ele nos levanta. Ele é um Deus que cuida. Você precisa de um cuidado, de um socorro. Deus tem. E Ele não precisa do teu dinheiro. Você não precisa estar correndo atrás de homem, fazendo campanha e pagando pela bênção. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olhe, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus promete bênção. Glória. Deus promete cuidar. Ele promete perdão. Bendito é o nome de Jesus. Mas muitas vezes o homem quer a bênção, mas não quer compromisso com Deus, com a sua palavra. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Tanta riqueza. Sabes tu o dia da manhã? Glória ao nome de Jesus. Tenha juntado tanto tesouro para quê? Glória, onde passarás a eternidade? Porque eternidade, vida eterna, só Jesus que tem para nos dar. Glória, para isso ele veio, ele morreu, veio como cordeiro e foi sacrificado, para através do seu sangue houvesse a remissão dos nossos pecados. Nós novamente tivéssemos comunhão com o Pai e direito à vida eterna com Ele. Porque ai daquele que eu rejeitar, ai daquele que não der ouvido a esta palavra,
Não estou de brincadeira, é muito menos o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus mudou o nome dele para Israel. Ele não está de brincadeira, ele está falando com a terra, com os moradores da terra em todo canto, para que se arrependam e voltem-se para ele. É para ele, a salvação está nele. Glória, é necessário uma mudança, tem que se converter, mudar o caminho e andar nos caminhos do Senhor, se quiser ter vida eterna. Porque se tu morrer sem Jesus, glória, a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Segue-se ao juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. A misericórdia de Deus é enquanto a vida, as suas mãos estão estendidas para salvar. A sua mão está estendida para restaurar. Ele tem poder de escrever uma nova história para você. Nada está perdido. Há uma esperança, há uma saída. Porque este Deus a qual estou falando, ele está acima de tudo e de todo. O poder está na sua mão. Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, a quem posso fazer semelhante? Onipotente e onipresente, somente ele. Ele é imutável, inabalável, ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus da antiguidade, o Deus que as Escrituras revela. Ele continua operando milagres e maravilhas na vida daquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Que Deus abençoe a paz do Senhor.